Olá, meu amigo, olá, minha amiga, rogando a proteção, as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Aqui estamos iniciando mais um Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, estamos aqui, mais uma vez, como toda semana, para trabalharmos a educação na visão espírita. Você já está vendo aí na tela todos os canais de comunicação, podendo fazer a sua participação no nosso programa. Ronaldo, seja muito bem-vindo esta noite. Muita paz, saúde a todos, pelo carinho. Opa, parece que tivemos um problema aqui de comunicação com o nosso amigo Ronaldo, mas daqui a pouquinho ele retorna para fazermos o nosso bate-papo sobre a educação, sobre o espiritismo. Nós estamos trabalhando, começamos isso na semana passada, um dos capítulos desta obra, Família, Laboratório das Almas, do nosso querido companheiro Joamar Zanolini Nazaré. E nós estamos trabalhando especificamente o capítulo 6 desse livro, que tem por título Desafio dos Pais, Educar-se para Educar. No programa passado, nós fizemos já uma série de abordagens a partir do texto do Joamar, inclusive trouxemos para a nossa reflexão o Livro dos Espíritos, na parte em que Kardec conversa, lida com os espíritos a respeito do conhece-te a ti mesmo, que, aliás, o nosso Joamar traz para nós, para que possamos fazer uma série de reflexões. Ficamos hoje, então, de darmos continuidade a esse tema, e sempre tendo por base o texto do capítulo 6 desta obra aqui, que nós estamos, então, acompanhando. Nós fizemos a leitura, no programa passado, de uma pequena parte do início do texto do capítulo 6 do Joamar Zanolini Nazaré. Nós vamos, então, fazer o seguinte, enquanto o Ronaldo não consegue retornar aí com o seu sinal da internet, vamos, então, passar a palavra ao Joamar, lendo mais uma parte do seu texto, para que possamos fazer. Olha, isso foi só falar. E o Ronaldo já conseguiu retornar aí seu sinal. Muito bem, Ronaldo, sua saudação, seja bem-vinda. Voltando ao planeta Terra, desculpe. Muita paz, saúde, que Jesus nos abençoe. Muito bem, Ronaldo. Então, como todos estão vendo, então hoje nós temos a companhia do Ronaldo Gomes, nosso extraterrestre, né, nosso alienígena, que acaba de conseguir pousar sua nave aqui no planeta Terra, graças ao sinal da internet. Ronaldo, eu estava aqui, então já mostrei o livro a todos os nossos telespectadores, para que todo mundo se situe. Estamos trabalhando aqui o capítulo 6 dessa obra, que tem por título, o próprio título que nós demos aqui ao tema do programa. E que na semana passada nós trouxemos também o Livro dos Espíritos para fazer os nossos comentários. Então, essa introdução já está feita, passo a palavra para você. E dando continuidade no conhecer-se a si mesmo, e recapitulando no Livro dos Espíritos, vai lá falando de Sócrates, lembrando, né, que no axioma, que numa lembrança do que os espíritos já nos chamavam a atenção sobre a alta educação, não conhece a ti mesmo. E ele aqui, na segunda parte do livro, ele fala a mesma coisa. No axioma milenar grego, conhece a ti mesmo. Olha que interessante, Marcos. Ele faz essa ressalva. Ele traz à luz o que ele diz aqui, ó, se encerram profundas reflexões sobre a necessidade de penetrar nosso mundo íntimo e descobrir as variantes que caracterizam nossa personalidade, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas qualidades mais intrínsecas. Eu gostaria de fechar aqui nesse momento
para algumas reflexões. Olha que interessante, que caracterizam nossa personalidade. Ele poderia parar por aí, mas ele continua. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas qualidades mais intrínsecas. Marcos, isso é muito profundo, que ele vai na raiz justamente desse conhecer-se a si mesmo, essa autoeducação do educar-se, vai na raiz da alma, do espírito, que é tudo nas existências que nós temos. A vida espiritual, que é real para todos nós, é essa plenitude que nós vamos galgar através das reencarnações várias, de acordo com as necessidades em que vamos adquirindo mais ou menos essa ou aquela qualidade de experiências tal no desenvolvimento, tanto intelecto quanto afetivo. E aí vem o que? As atitudes, os pensamentos e a personalidades várias, porque cada reencarnação nós vamos nos tornar com nomes diferentes, mas o espírito é o mesmo. Eu gostaria de tocar esse ponto, Marcos, que as pessoas acham que é fácil se autoeducar-se. E nós lembramos aqui Santo Agostinho, como não é nada fácil. Porém, não é difícil. Porque aí nós vamos tocar no outro ponto, não agora, que é o egoísmo, mas nós vamos chegar lá. Continua aí, por favor, Marcos. Ronaldo, é isso aí, realmente. Tanto que o João Amaro, aqui no seu texto, que você acabou de ler, ele diz aqui, né, que o conhece a ti mesmo leva a cada um de nós a penetrar no nosso mundo íntimo. E aí, então, você tem razão em dizer que não é fácil fazer o autoconhecimento, porque exige muito de nós, mas não é impossível. E é um processo paulatino que vamos realizando para sair do corpo. Mas não é abandonar o corpo. Eu estou querendo aqui me referir em sair das questões meramente materiais da existência humana, porque você foi muito feliz quando você colocou: nós temos várias existências, com vários nomes, com vários corpos, mas somos o mesmo espírito ou a mesma alma. E vamos, na verdade, somando as experiências, os aprendizados e assim por diante. Então, esse processo do autoconhecimento, ele é um processo contínuo e que vai levar muito tempo ainda pela frente. Agora, temos que tomar cuidado, né, Ronaldo? Que quando as pessoas vislumbram isso, que você precisa usar o tempo, acabam deixando o tempo passar. Não é para deixar o tempo passar. Você tem que se trabalhar o máximo possível, e desde que você detecte que você precisa se modificar nisso, precisa se melhorar naquilo, você tem que acionar a sua força de vontade para conseguir. Claro, Deus não está esperando que você consiga se melhorar, se transformar 100% nesta existência. Mas se você conseguir fazer 10%, vai ser um ganho, assim, maravilhoso. Não é para ficar em 0,001. Não, é para você chegar a 10%, pelo menos, nesta existência. E é possível. Claro que é possível, desde que você faça esse processo, então, consigo mesmo, de penetrar na sua intimidade, efetivamente se conhecer e trabalhar para se melhorar. É isso que a doutrina espírita nos aponta. Perfeito. E ele continua aqui, ó. O primeiro passo a dar é o da sinceridade. Ao desnudar-nos perante nós mesmos, reconhecendo nossas virtudes e pontos positivos, enxergando, todavia, os vícios e mais inclinações de que somos portadores, aguardando tratamento direto e específico.
Olha que interessante. Em nenhum momento, mais uma vez, isso é bom estar repetindo quantas vezes forem necessárias. Não é ver o vício do outro, não é vermos o defeito do outro, e assim por diante. Ele deixa claro que o primeiro passo a dar é o da sinceridade ao desnudarmos perante nós mesmos. Marcos, essa reflexão é mais do que importante. A humanidade ainda caminha a passos largos, distante ainda, melhorou-se muito, e ainda estamos melhorando, mas ainda continuamos nesse egoísmo, o V de vingança, o que o outro fez. Repetindo, não é fácil o perdão, porque o primeiro ponto é perdoar a nós mesmos. Quando Jesus diz para a mulher e aqueles que estavam a acusando, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado, isso é mais do que ímpar ou par, como queiram, diante de uma autorreflexão que nós devemos fazer no primeiro passo a dar, que é a da sinceridade consigo mesmo. Eu posso ter todos os defeitos, mas se eu continuar vendo o Marcos, que ele é que tem que melhorar, enquanto ele não melhorar, não me leve a mal, eu não estou nem aí, não é eu que tenho que mudar. Vamos nos digladiarmos ao longo de nossas caminhadas. Sem dúvida, Ronaldo. Aliás, você estava falando, e eu estava aqui recordando uma vivência que eu tive ontem. Eu estava viajando, estava fora, e ontem eu fiz o retorno, que é o Rio de Janeiro. A nossa Ivonete, boa noite, Ivonete. Está dando aqui também uma boa noite para o Ronaldo. E o nosso Wilson José, que é lá de Recife. Aliás, a Ivonete, querida amiga, a amizade que eu fiz agora nesta viagem, era lá de Motuca, no estado de São Paulo. Um grande abraço a você. Muito bem. Eu estava fazendo retorno aqui para o Rio de Janeiro, de avião, com escala. Então, no primeiro voo, olha só o que aconteceu. Uma passageira, já uma mulher com uma meia-idade, né? Ela, então, quando entrou, ela viu que junto à fileira dela, onde ela ia sentar, ela viu que os bagageiros já estavam lotados com bagagem. Então, ela chamou a comissária de bordo, porque ela não queria colocar a mala dela em outro bagageiro lá no avião. Ou seja, ela queria a mala dela junto dela, para que quando o avião chegasse, ela já levantasse e já tirasse a mala do bagageiro. Mas isso era impossível, não tinha como, o bagageiro da fileira dela já estava lotado. Então a comissária, com toda a educação, mostrou para ela que 2 bagageiros depois, ela poderia colocar a mala ali, que não teria nenhum problema. Ronaldo, a mulher desandou a destratar a comissária, a falar alto, que quando o avião pousasse, todo mundo ia levantar, e ela não ia conseguir pegar a mala dela, ela ia ficar por última para sair do avião, que ela tinha compromisso, etc, etc, etc. E os próprios passageiros, incomodados com isso, alguns entraram na cena para pedir calma a ela, e que a comissária estava fazendo o seu trabalho. E aí a comissária lembrou a essa senhora, falou assim, calma, minha senhora, na verdade, hoje o protocolo é outro. Quando o avião pousa, né, e nós vamos fazer, então, a saída, o desembarque, esse desembarque é feito em chamada por fileiras, não é mais como antigamente, que todo mundo levantava ao mesmo tempo, agora não é mais assim. Então, a senhora fica calma. E se a senhora quiser, quando o avião pousar e terminar, né, de taxiar na pista, a senhora já pode levantar, ir até o bagageiro e tirar a sua mala. E quanto a isso, não tem problema. Ronaldo, a mulher não sossegou mesmo assim.
E quando chegamos, que o avião pousou e parou, olha, mas ela fez um escândalo e exigiu que a comissária pegasse a mala para ela. E, na verdade, eu não sei se quem está nos acompanhando sabe disso, mas, pelos protocolos, os comissários de bordo não são obrigados nem a guardar a sua bagagem e nem a retirá-la do bagageiro. Eles auxiliam quando é o caso. Aí teve um bate-boca, e eu estou contando tudo isso para vermos como estamos egoístas, como estamos pensando somente em nós e nos justificando, apesar de estarmos atropelando todo mundo, fazendo mal, tumultuando. Mas nós temos justificativa. Só que o Joamar, aqui no seu texto, assim como Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, estão falando para conhece-te a ti mesmo, ou seja, olha para você. E eu estava comentando aqui com a minha esposa e disse assim, se ela estava acompanhada, porque eu não sei se ela estava acompanhada, mas se ela estava acompanhada, eu acho que quando houve o desembarque, o acompanhante deve ter dito mais ou menos assim, olha, sinceramente, eu não viajo mais com você. Que situação, meu Deus do céu. Não é? Então, gente, o Ronaldo tem razão. Vamos parar de fiscalizar a vida dos outros. Precisamos fiscalizar a nós mesmos, que só assim nós vamos começar o autoconhecimento e a autoeducação. Nós temos uma passagem com Jesus em Pedro. Jesus vai caminhando, conversando, e fala assim para Pedro, Pedro, segue-me. E Pedro já preocupado com o outro. Esse outro era João. Eu não recordo qual é o versículo da Bíblia. Aí fica para aqueles que quiserem consultar. Mas a passagem é essa. Aí Pedro olha para Jesus e fala, mas Senhor, e este? Que era João. Que tens tu com ele? Segue-me tu. É a mesma coisa que o Marcos chegar para o Ronaldo. Por favor, vem aqui. Marcos, e o Tavares, como é que fica? Ronaldo, estou chamando você. Deixa o Tavares quietinho ali. Não, mas Ronaldo, é você. Mas é para percebermos como ainda estamos. E ele faz uma reflexão aqui de um trecho que Emmanuel e Chico Xavier, 1971, ele diz assim, ó, felicitemo-nos pelo fato de Emmanuel falando, de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Com isso, já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Esse é um dos outros pontos chaves. Porque nós temos consciência, sim. Nós comentamos aqui. Podemos ser ignorantes, de ignorar alguns aspectos, mas eu sei que eu estou exagerando em alguma coisa. Afinal de contas, nós não estamos aqui por um acaso. Eu sei também das minhas limitações. Mas é como o Marcos acabou de dizer, eu acabo ainda justificando, achando meios de justificar esse erro, essas fraquezas. Ou, é um outro ponto, por não querer demonstrar a minha fraqueza, eu me fortaleço através dessa agressão, dessa imposição. Concorda ou não, Marcos? Com esse aspecto também. É isso aí mesmo, Ronaldo. É isso aí. Quer dizer, você, ao fazer a autojustificativa, mas que, na verdade, não é justificável, você parte para a agressão. É exatamente isso. E o Emmanuel está nos dizendo aqui, nesse texto, né, que nós temos que nos felicitar. Olha só, hein? Eu tenho que me felicitar por conhecer as minhas fraquezas, por poder conscientemente defini-las. E, na verdade, é como você colocou, Ronaldo, no fundo, todos nós conhecemos muito bem as nossas fraquezas e podemos perfeitamente listá-las se o quisermos. Porque você sabe se você é nervoso, se você é intolerante, se você não se controla nisso, naquilo. Quem é que não sabe? Ou por si mesmo, ou porque os outros falam de você. Então, nós deveríamos parar e listar. Vamos fazer uma lista? Vamos aqui? Vamos lá.
Eu sou nervoso? Sou sim. Na verdade, eu sou sim. Eu sou compreensível? Na verdade, eu estouro por qualquer coisa. Eu sou pavio curto. Eu sou egoísta. Como é que está o meu orgulho? Nós Eu temos acho que... que uma existência só não ia caber tanta imperfeição que nós temos, não. Eu acho que não daria para enumerar aqui, pelo menos na nossa transmissão. Muitos programas, muitas encarnações ainda. Se for para colocar. Mas aí é que entra o ponto importante. Aí é que entra esse ponto. Que ele fala, no trabalho educativo, não será preciso que nos tornemos criaturas perfeitas antes de ensinar aos nossos filhos os valores edificantes da vida. Eles sentirão e saberão se estamos nos esforçando para a nossa melhoria. Olha que interessante. E aperfeiçoamento, tendo aí o incentivo para seguir nossas orientações. Ao contrário, se nos mostramos fracos e preguiçosos, nos embates do mundo exterior e do próprio mundo íntimo, não é do mundo exterior, não, é do mundo íntimo, não teremos autoridade moral para cobrar deles obediência e disciplina. Daí a importância de não sermos hipócritas. Ter a vergonha, sim. Caramba, não devia ter feito isso. A gente fica envergonhado, isso é natural. E no momento oportuno, pedir desculpa, reconhecer, se colocar. Não é fácil, porque é um trabalho de foro íntimo, não é fácil sair de si mesmo e colocar. Marco já deu vários exemplos aqui, até de escola, etc. Porque essa autoeducação é o exemplo também até dos próprios erros. Caramba, eu errei. Assumir que errou. E parar de transferir esse erro não é só para o outro, para alguma coisa que aconteceu e se justificar por conta daquilo. Esse também é dos grandes erros que nós cometemos ainda nas nossas existências aqui na Terra. E eu gostaria, Marcos, eu vou deixar você falar, mas só um instante, é que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, perdão, 917, porque ele diz assim: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Quando eu li isso aqui a primeira vez, me chamou muita atenção. Ele não fala em modificar, transformar. Olha a palavra que Kardec usa. Qual o meio de destruir-se? Destruir é eliminar. É muito forte, parece que... Eu sou muito detalhista às vezes com as palavras, mas olha só, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Ele não falou de destruir o espírito. Olha que interessante, destruir-se o egoísmo. E aí, olha só os espíritos. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Eu quero parar aí. Ora, então, eu estou falando porque eu já ouvi isso. Então, olha aí, tá vendo? Eu, como espírito, nas minhas existências, eu sofro muita influência da matéria. É por isso que eu sou egoísta. Mais uma vez se justificando. Esse adentrozinho que eu gostaria de colocar lá. Pois é, né, Ronaldo? A influência da matéria, todos nós sofremos, inclusive espíritos já superiores que estejam cumprindo alguma missão aqui encarnados, aqui no nosso planeta. Mas isso não pode ser justificativa para se manter egoísta, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui nessa luta para superar a matéria, né? Para nos espiritualizarmos. É para isso que nós estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação. Então, cuidado com essas justificativas, né? Como eu estou na matéria, e a matéria faz muita influência sobre mim, é por isso que eu não consigo deixar de ser egoísta. A matéria é fraca. A carne é fraca, né? Então,
Quer dizer, a carne é fraca no campo da sexualidade, mas a matéria é forte no campo do egoísmo, né? Não. Na verdade, nós estamos falando de algo que é moral, que pertence ao espírito. Tá? E nós podemos controlar o corpo, sim, se o quisermos, né? E superar isso. Ora, então, se eu sou egoísta, a culpa não é do corpo. A culpa, na verdade, não é da matéria. A culpa é da minha fraqueza moral enquanto espírito que sou. Porque eu que não estou fazendo os devidos esforços para substituir o egoísmo pela caridade, substituir o orgulho pela humildade. E esse é um esforço que independe de eu estar no corpo ou não, de eu estar encarnado ou não. Então, tá? Como você fez a colocação, vamos deixar bem claro os que estão nos acompanhando, tá? A encarnação, ou seja, o estarmos na matéria, isso não eles não são, nem a matéria, nem a encarnação, a reencarnação, são culpados pelo fato de sermos egoístas. E aí ele coloca essa observação, ratificando o que você está falando. Eu vou voltar um pouquinho. Não pôde libertar-se para cujo entretenimento tudo concorre, essa influência. Mas ele diz, suas leis, sua organização social e sua educação. E aí, Marcos? Aí é que nós entramos no grande campo. Ou seja, o problema não está na matéria propriamente dita, mas como nos organizamos socialmente aqui na Terra, como estabelecemos as nossas leis, as nossas regras para viver e, aí é a chave, né? Como fazemos a educação das novas gerações, claro, a nossa própria educação. Então, e por isso que Kardec, junto com os espíritos superiores, lança com o espiritismo a educação moral. É preciso corrigir as más tendências que o espírito está trazendo, desenvolver o seu senso moral, realizar a sua formação do caráter. Aí nós vamos atingir o egoísmo em cheio e, utilizando a palavra de Kardec na pergunta, destruí-lo. É o que nós vamos fazer. Mas, Ronaldo, falando sobre isso, já recebi a seguinte resposta. Olha, desculpe, mas na escola não tem espaço para mais uma disciplina, que seria a disciplina da educação moral, da formação do caráter, enfim, dê o nome que dê. Aliás, nós, tem disciplina demais, tem matéria demais para estudar e vai ter que colocar mais uma disciplina curricular na... Meu Deus! Mas, Ronaldo, nós estamos falando disso? É isso mesmo? Pois é, Marcos. O BNCC, na sua segunda parte, ele teve um grande avanço, mas nós repetimos aqui que a LDB também nos ajuda muito, os currículos, enfim, os parâmetros curriculares também nos ajudam, mas nós estamos falando aqui de valores. Esses aspectos, pelo menos os valores humanos que estamos esquecidos dele. Quando se fala em moral, Marcos, ainda assusta. Moral, quem é que tem moral? Não, mas não estamos falando de moral de perfeição. Nós estamos falando justamente desse aspecto da respeitabilidade um para com o outro, no mínimo. No mínimo, a respeitabilidade. Porque também está faltando isso. Nós podemos discordarmos uns dos outros, porque não somos obrigados a aceitar como o outro é ou não. Ponto. Respeito, ponto. Devemos ter. Ponto. Acabou. Eu posso discordar e o Marcos discordar de mim, independente de gênero que estão colocando aí, nas ideologias várias, porque ele fala nisso aqui, do social, nesse aspecto da sua organização social. Mas devemos não nos perdermos, porque somos humanos. A espiritualização vem desse aspecto dos valores humanos. Respeito,
fraternidade, solidariedade, enfim, empatia. Uma palavra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É simples, mas ainda teimamos nos meios acadêmicos, nas escolas, tão somente nos preocuparmos com o desenvolvimento intelectual que é necessário. Mas nos esquecemos do sentimento, da afetividade, da humanização. Como está faltando isso, embora falar de humanização seja uma coisa assim que as pessoas... Bom, mas nós não somos seres humanos. Sim. Então, para que falar de humanização? Porque, apesar de sermos seres humanos, os espíritos reencarnados, nós estamos desumanizados. Ou seja, nós não estamos utilizando o humano, não, esse lado humano. Nós estamos indiferentes, insensíveis, egoístas, orgulhosos. É o que tem caracterizado muito as últimas gerações, e daí tantos males. Mas aí veio o pai, vem a mãe e vai nos dizer assim: eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas imperfeições que eu não tenho condição de realizar a educação moral junto com os meus filhos, porque eu não sou exemplo para isso. Mas olha só, o Joamar Zanolini, aqui no seu texto, que o Ronaldo já leu aqui, olha só como ele iniciou o parágrafo. No trabalho educativo, não será preciso que nos tornemos criaturas perfeitas antes de ensinar aos nossos filhos os valores edificantes da vida. O que você tem que ser é honesto, verdadeiro. Você vai tentar ensinar os valores humanos, vai tentar passar isso aos seus filhos, mesmo tendo imperfeições, mesmo falhando aqui e ali. Mas como você vai tentar ser honesto e verdadeiro, você vai levar os seus filhos a compreender que você não é nenhum santo, que você ainda não é um espírito perfeito. Então, quando você errar, quando você falhar, eles compreenderão que isso faz parte do processo, mas que você está tentando acertar o máximo possível, e nisso você também sabe ouvi-los. Você também sabe utilizar do diálogo e não fica arrumando justificativas para o erro. Mas o erro já começa aí em querermos ser super pais ou super mãe. E não é esse o fator, ou super avô, super avó. Ele diz aqui uma coisa importante, ratificando mais uma vez o que você está falando. Ao contrário, se nos mostrarmos fracos e preguiçosos, nos embates do mundo exterior e do próprio mundo íntimo, não teremos autoridade moral para cobrar deles obediência e disciplina. Outro ponto importante é que nos lares onde existe o trabalho sincero de pais, buscando o aprimoramento moral, haverão inúmeros espíritos amigos ajudando na tarefa de educar os filhos e, por conseguinte, na superação dos óbitos da convivência doméstica. Aí é outro ponto importante. Lembra que eu falei, para quem está nos assistindo, que eu errei também na educação dos meus filhos. Pedi desculpa, etc. E hoje, nós estamos aqui, meu filho falou, não, pai, tinha que ser aquilo mesmo e tal, o outro e tal. Os três estão aqui, nós sempre conversando, sempre estamos dialogando. Peco ainda neste processo, mas é o que ele está dizendo. Mas os espíritos, ora, se existem no mal, espíritos que nos assediam para o mal, porque nós damos campo, e para o bem, com certeza muito maior. Espíritos que nos ajudam a alicerçar o ambiente do lar. E vou repetir, com sinceridade, quando ele diz, é fugir da hipocrisia, não sermos hipócritas. Então, Marcos, essa palavra super pai ou super mãe, que foi muito em voga, creio que ainda esteja, é no sentido material, dessa inversão de valores, como você citou bem, que ainda vivenciamos.
os prazeres materiais. Se tem dinheiro, eu vou dar tudo ao meu filho. Se passar de ano, então, você vai ter tudo que você precisar. Cada ano que você passar, você tem. Como assim? É obrigação estudar. Eu não tenho que fazer uma troca. Já estamos num processo de educação totalmente numa contramão. Isso é um dos pontos. O Marcos também deu exemplo dos amigos de Kardec. Porque o egoísmo ele é sutil. Ele diz aqui no livro Dois Espíritos, que ele continua, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, eu vou abrir um parênteses, me perdoe, mas a gente tem que fazer essa ponte com a doutrina espírita. Porque a doutrina, os espíritos vêm nos trazer, nos clarear esse aspecto principal que está na família, esse alicerce, que está em nós, esse autoeducar-se. Então o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Olha que interessante. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Lembra que nós falamos anteriormente? O egoísmo se assenta nessa personalidade. Ou várias outras que nós vamos adquirindo por conta das leis, das áreas sociais que nós vamos vivenciando a cada época da humanidade que estamos reencarnando. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento olha mais uma vez aí, que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade que é essa influência da matéria, que é o que Jesus e tantos outros espíritos estão trazendo para nós. Do orbe terrestre trazendo para nós, da espiritualidade aqui no orbe terrestre, esse aspecto de uma evolução dessa influência da matéria, mas que devemos respeitar. Dai a César o que é de César, que a Deus o que é de Deus. Atire a primeira pedra que ele tivesse sem pecado. Se ninguém viu pecado em você, nem eu tampouco. É esse aspecto da influência da matéria que nós devemos lutar em muito. E não, repito, não é fácil. Em uma existência, o Marcos já colocou aqui, em uma existência, nós não vamos esperar milagres de nossa parte. E ele continua aqui, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Olha que interessante. Então, o Espiritismo, Marcos, não veio combater o obsessor, não veio combater os espíritos tal ou esse ou aquele. Veio combater o egoísmo da chaga da humanidade. E tanto os espíritos quanto Allan Kardec deixam isso claríssimo já a partir do Livro dos Espíritos e em todas as demais obras que compõem a chamada codificação espírita. O espiritismo tem por finalidade realizar a transformação moral da humanidade, combatendo o egoísmo e o materialismo, que fincaram raízes, e nós deixamos que elas crescessem, na nossa personalidade, em nós. Hoje, nós estamos vendo pessoas com uma personalidade extremamente egoísta, uma persona que é, na verdade, individualista, e às vezes ao extremo, de simplesmente passar por cima de todo mundo e achar que os direitos são apenas para ele e não também para os outros. E a doutrina espírita veio nos tirar desse pedestal e mostrar que, na verdade, a vida é muito mais do que esta existência terrena, que nós temos uma vida futura, que nós viemos do mundo espiritual e vamos retornar ao mundo espiritual, e que a cada um é dado segundo as suas obras. Mas alguém, Ronaldo, vai pensar aí, tá, tudo bem, ok, eu já conheço todas essas informações, mas se eu quiser continuar egoísta, não posso continuar egoísta? Pode, claro que pode, perfeitamente. Entretanto, saiba que vai responder perante a lei divina pelas consequências dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações egoístas, que
vão lhe afastar da moralização e espiritualização e, consequentemente, vão prejudicar muita gente. E aí, então, não tem como escapar do julgamento divino, que é o julgamento feito pela nossa própria consciência. Porque você sabe, no fundo, você sabe o que fez, e mesmo que você camufle isso, no depois da morte, não vai ter jeito. Porque você enfrentando as consequências, aí, ora, você vai realmente para o campo da dor, do sofrimento, não porque Deus queira que você sofra. Não, ele nos ama. Mas você está sofrendo porque tem que assumir as consequências do que fez através do seu egoísmo. Até que você, então, reconheça o mal praticado, se arrependa sinceramente e solicite a Deus as oportunidades para iniciar a reparação de todo o mal que você realizou. Ronaldo, diante dessa realidade que o Espiritismo nos traz, não é um ato de inteligência combater em si mesmo o egoísmo e tentar pegar o caminho do bem e educar bem os filhos? Eu estava lembrando em palestras, né, Ronaldo? E acho que você vai concordar comigo, que tem uma coisa chamada reencarnação, que Jesus disse, é preciso nascer de novo. Ronaldo, eu vou desencarnar um dia, você também vai. Vamos deixar filhos. Então, provavelmente, eu vou deixar, você já vai deixar, netos. Você não faz de conta aqui, Ronaldo? Estamos nós dois no mundo espiritual, tranquilos, fazendo novos aprendizados, tentando colaborar aqui e ali, né? Até que vai chegar a hora daquele anúncio. Gente, é hora de iniciar o processo reencarnatório. Ah, é? É a necessidade de vocês dois. Podemos saber para onde nós vamos? Ah, vocês vão voltar para o Rio de Janeiro e vão voltar junto a familiares. Ah, que beleza! Ó, quem vai ser meu pai? Quem vai ser minha mãe? De repente, é aquele netinho, aquela netinha que você deixou aqui, que agora já é um adulto, e que você vai voltar. Agora, Ronaldo, a pergunta que não quer calar. Nós evangelizamos os nossos netos, demos bons exemplos a eles. Será que eles estão moralizados? Ai, ai, porque se isso não aconteceu, mas por que eu vou voltar com eles? Tem que arcar com as consequências. Eu devia ter evangelizado, eu devia ter dado bons exemplos, não é mesmo? Eu devia ter lutado pela minha moralização e moralização dele. Não fiz? Colho os frutos agora. Eu conto essa história, Ronaldo, mas para lembrar a todas as pessoas que isso aqui não é uma simples história, é a realidade. Por isso, precisamos trabalhar muito a educação moral. E não com aquela desculpa, deixa para a próxima encarnação. Não, Ronaldo, eu posso deixar para outra? Pode, até pode, porque é isso. Marcos, o Jesus Gonçalves, eu gostaria de um programa com ele também, de que pudéssemos fazer isso. Sabe por quê? É um processo educativo. O processo de reencarnação sobre Jesus Gonçalves é um processo de educação, para mostrar que muita gente acha, pela dor eu vou me transformar. Não é assim, não. Mesmo às vezes pela dor, não é a dor que transforma, é a nossa sinceridade, é o nosso arrependimento. A dor pode propiciar um pouco isso, mas a dor em si não vai te trazer nada. Tem algumas pessoas que sofrem continuam da mesma maneira, sofrendo, ainda culpando ainda os outros e o próprio Deus. Como tem de mancheiro. Por que é o egoísmo? Aí ele diz aqui, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Ah, tá vendo aí? Ninguém nada muda. Eu vou mudar? Me dá licença, estou saindo fora. Boa noite, Cláudia. Muita paz. Vou largar tudo por aí, Cláudia. E ele continua, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade
e da fraternidade, e que cada um pensará menos na sua pessoa, perdão, só um instante, na sua pessoa, sim, veja que os outros dela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Aí entra o exemplo, que nós vamos chegar lá no texto, dos pais. Porque o exemplo leva com que os nossos filhos ou netos, como Marcos colocou, copiem, sigam o que nós estamos fazendo. Tem uma cena, não é, Marcos? No YouTube, aquele que a criança, a mãe grita, o filho grita. O pai grita com a mãe, o filho grita, não sei o quê. O outro bate na mulher, ele está batendo, chuta um orelhão, uma coisa assim, a criança vai... É um exemplo típico de como funciona e é. Os exemplos, de qual exemplo nós estamos aqui colocando, moralmente falando, para os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares. Isso é muito importante, e nós temos que lembrar aqui que o Espírito lembra aqui na resposta a influência negativa, né, das pessoas e da própria sociedade que acaba reforçando o egoísmo. É aquela frase assim, se todo mundo rouba e se dá bem, por que eu também não vou fazer? Mas calma, olha só, roubar já está ferindo a lei divina. Aliás, isso já está lá nos 10 mandamentos. Não roubarás, certo? Fere a própria lei humana, porque a lei humana já contempla, na verdade, isso. Agora, você vai se dar bem? Mas o que é se dar bem? Porque você vai ganhar os cargos, você vai acumular dinheiro, poder. Mas aí vamos lembrar a parábola que Jesus nos contou, a parábola do mal rico, quando fez os cálculos lá da produção que ele tinha tido, ele eu agora nem preciso mais trabalhar, nem vou mais cuidar dos campos, porque basta vender toda essa produção, olha, vou ficar arquimilionário, me dei bem. Mas aí o que Jesus falou na parábola? Aí Deus, que está assistindo, fala assim, louco, você não vai gozar nada, porque esta noite vou solicitar a sua alma de volta. E claro que ele não vai se dar bem, não apenas porque vai desencarnar de infarto, seja lá o que for, naquela mesma noite, é porque ao retornar ao mundo espiritual, ele vai se dar muito mal, porque ele foi extremamente egoísta, e ele não pensou nos outros, não pensou em distribuir a sua riqueza, ou utilizar a sua riqueza para melhorar a vida social, para dar bons empregos, para auxiliar o próximo. Ele pensou só nele. Vou gozar para o resto da vida. Não quero nem saber se o Marcos e o Ronaldo precisam de novo equipamento para fazer melhor o programa, se eu posso equipar lá o Tavares para melhorar o Web Rádio. Chega! Afinal de contas, está cheio de gente pendurada aí nos outros, no governo, tá? Então agora chega, agora é minha vez. Mas nós não sabemos, né, Ronaldo, a hora da nossa morte e da prestação de contas. E esses que parece que estão aí no bem bom, se dando bem, gozando os luxos da matéria, também vão desencarnar, também vão retornar ao mundo espiritual e vão perder tudo. Aí vale aqui lembrar aquela mensagem da rainha de França, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela dá a comunicação reclamando, onde é que estão os servos, os meus lacaios, não sei o que lá, ninguém me respeita aqui. Elas estavam num sofrimento terrível. E quando Kardec dirige a palavra a ela, ela ainda retruca. Olha como você fala comigo. Eu sou superior a você. Superior? Olha para você. Você está no maior sofrimento aí no mundo espiritual. Você já deixou de ser rainha aqui na Terra? Faz tempo. Mas você fez uma colocação importante, Ronaldo. Ela está sofrendo. Está com uma dor imensa. Mas você colocou muito bem. Não é a dor
que transforma. A dor é um veículo para que você consiga chegar no arrependimento. Aí sim vai começar o processo de transformação. Então, muito cuidado com a matéria, muito cuidado com essas influências. Agora, pelo contrário, a doutrina espírita vem fazer uma influência moralizante, uma influência positiva, a mostrar que nós não somos a matéria, e o que é da matéria? Na matéria fica. Aliás, Ronaldo, sinto muito até lhe informar, sabe, que aquele chinelo favorito seu, que você adora, não vive sem ele dentro de casa, vai ficar quando você desencarnar. Desculpe ter falado isso, mas é a verdade. Marcos, é isso que ele diz aqui agora, dando continuidade no Livro dos Espíritos, e o texto nós vamos continuar semana que vem. Mas ele diz, ó, cumpre, pois, combatê-lo. Quem? O egoísmo. Como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. E a origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma vez, ao menos parcialmente. Olha que interessante. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. E isto pela educação. Educação. Não por uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Marcos, semana que vem promete. Sem dúvida, não é? É verdade. Mas, Ronaldo, estamos chegando ao final do programa hoje, mas já podemos deixar o convite realmente. Olha, nos acompanhe semana que vem, nós temos muita coisa para falar. Ronaldo, suas despedidas, suas palavras finais. Eduquemo-nos. Não é ser santo. Não busquemos perfeição de uma hora para outra. Sejamos isso que somos aqui. Imperfeito ainda, nessa luta interna. Pelo menos não estamos mais naquela época do Cristo. Mas as nossas ações estão nisso. Muito cuidado. Busquemos em nós mesmos as nossas transformações. E agradecer muito a Deus e a todos que aqui estiveram conosco. Gratidão. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Espiritismo e Educação e nós estamos explorando a obra do Joamar Zanolini Nazaré, que é o livro Família, Laboratório das Almas. E nós estamos aqui debruçados sobre o capítulo 6. Nós que agradecemos a você, Ivonete, que possamos estar juntos semana que vem. E estamos também trazendo em conjunto o Livro dos Espíritos, lá quando Allan Kardec dialoga com os espíritos a respeito do conhece-te a ti mesmo e o combate ao egoísmo. Então, lembrando que somente a educação pode realizar o nosso progresso moral. Um grande abraço a você que está aí nos acompanhando, muita paz em sua vida, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estar juntos, segunda-feira, 20h30, pelo Web Rádio Estação da Luz. Até o nosso próximo encontro.